Bom dia, boa tarde, boa noite. É você que está assistindo esse vídeo. Meu nome é Gustavo Depp, sou advogado de Direito Autoral e Contratos. E vamos aproveitar o hype aí, ainda que já acabou essa treta aí já. O Kendrick já ganhou, foi mal dizer isso, mas vamos aproveitar isso aí, essa causada toda entre Kendrick e Drake, para falar sobre sample, sobre liberação de obra e fonograma, tá? E vamos usar a música 616 LA, na qual o Kendrick, né, essa música até foi produzida pelo cara que trabalha com a Taylor Swift, né, o Jack Antonoff, mas ela utiliza um sample do Al Green, né, que não houve a liberação oficial e ela não foi para as distribuidoras, né, mas aí você pode pensar, porra, como o Kendrick ia dar um mole desse, não sei o que, né? Ele não tá nem aí, porque não porque ele não se preocupe com isso, mas porque, né, isso aí é uma coisa muito particular dessas beefs, né, entre, nossa, cara, olha eu falando sistema, entre esse tipo de troca, né, entre rappers, principalmente. Mas vamos focar aqui, né, na questão da liberação. Ele não quis liberar porque ele só queria, né, utilizar uma música do Al Green, que eu acho que o tio do Drake, uma parada dessa, fazia parte também. Então, tipo, tudo é da mente, né, insana do nosso K-Dot, tá? Mas não foi porque ele não fez isso que ele já não fez outras vezes, né? Principalmente o que mais se fala, né, até como um exemplo bom, é de Loyalty, do Kendrick com a Rihanna, né, que tem um sample de ninguém menos do que o Bruno Mars. E você acha que é fácil conseguir sample do Bruno Mars? Não é. Ele foi lá, pagou um valor alto, acho que é $100 mil, uma parada dessa. E liberou a música não só com o Bruno Mars, né? Não sei nem se ele é o único titular. Provavelmente não, muito provavelmente não o único compositor, né? Porque tem que liberar o work, né? A obra e o fonograma, a master, utilizados. Mas vamos entender aqui mais ou menos como funciona. Em primeiro lugar, eu tenho que trazer aqui o que me inspirou para falar sobre isso, que foi esse post do Brian Zissou, que ele é um cara excelente, né? Ele é criador de uma plataforma chamada Audiomack, lá nos Estados Unidos, mas ele sempre twitta coisas muito interessantes sobre o mercado, né? Principalmente na gringa, e pô, lá o nível, né, é bem diferente do que aqui, né? Principalmente essas preocupações com liberações e burocracias, enfim. Mas ele trouxe aqui, né? Aqui eu já estou até no segundo tweet, justamente esse tema, né? E até me chamou a atenção, porque eu não tinha reparado. Eu só estava ouvindo as músicas no YouTube mesmo. E ele pergunta, né? Vou até traduzir para vocês, quem não está acostumado com inglês, né? O sample do Al foi liberado, né? O motivo mais provável, né, por não ter sido lançado nas distribuidoras, né? O que teria que acontecer agora para que fosse liberado, né? Eu não vou aqui entrar em grandes detalhes, tá? Mas ele traz aqui que o Kendrick já trabalha há muito tempo com uma profissional chamada Deborah Manis Gardner, né, que é a GOAT do Sample Clearance, ou seja, tipo, ela é a mais braba lá para essa questão de samples. E inclusive conseguiu, né, todas as liberações necessárias para o To Pimp a Butterfly, que é um álbum que já abre com um sample, né? Aquela parte que eu não vou cantar porque não cabe a mim cantar, já é um sample. Então, assim, já tem um trabalho, o Kendrick já tá, pô, ele sabe muito bem o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Mas, em resumo, o que ele traz, né, inclusive de uma entrevista da própria Deborah, né, é que você não pode simplesmente aceitar um não, porque quando você vai liberar uma música, né, você quer a liberação de uma música, e agora vamos falar de direito autoral aqui, da nossa legislação, a gente tem o direito moral dos autores ou da família dele, né, deles, se tiver falecido, né, e não tiver entrado no domínio público, mas direito moral permanece de todo modo. Mas enfim, o direito moral é o direito que nasce no momento que você bota essa música para fora. É indissociável do autor. Não tem editora, não tem gravadora, né, que vá superar esse direito moral, né, dos titulares. Ou seja, sempre vai estar na mão do autor, sempre vai estar na mão do compositor, sempre vai estar na mão de quem criou aquela obra, né, se é o caso,
Dizer sim ou não para a liberação da música. Ah, não sei, pô, mas eu ofereci 100 mil reais, cara, pelo amor de Deus, como você não quer liberar? Eu não quero porque eu não gosto do som que você faz como intérprete. Eu não quero porque eu não gosto do seu posicionamento político. Eu só não quero e ponto. Entendeu? Então sempre vai estar na mão dos titulares o último sim ou não. Tá? Então isso a gente tem que levar sempre em conta. O que a Débora faz, que a gente pode trazer para o nosso raciocínio aqui na nossa legislação, é que você tem que realmente, se você recebe um não de cara, você tem que entender o não, tá? Você tem que entender o não. Você tem que entender por que esse titular não deixou essa liberação. Será que ele está desconfiado que eu vou usar a música dele, né, para, pô, enfim, né, vou usar numa diss track, né, vou utilizar zoando um outro artista e ele não quer se envolver nesse tipo de polêmica? Ele não quer deixar porque ele não gosta do estilo musical que eu faço, ele nem conhece, eu faço uma coisa muito avançada, o titular é uma pessoa muito mais velha, avançada no sentido de, tipo, ser bem vanguarda, pessoa mais velha não entende o som que eu faço. Será que se eu explicar qual a origem do som que eu faço, eu consigo? Né? Será que se eu passar isso para o profissional que está trabalhando comigo, tentando essa liberação, a gente consegue? Será que se eu fizer uma carta, né, de próprio punho, eu consigo essa liberação? Né? Mas assim, essa lógica vem de um mercado que se preocupa com isso, né? Se você não se preocupa, sai utilizando música sem autorização, né? Isso é outro risco que você tem ao utilizar obras e fonogramas sem autorização. Você se queimar, né, com os titulares e no futuro você querendo utilizar de forma correta, você não conseguir porque você se queimou, né? Fez besteira, né? Então assim, agora já trazendo, né, não só para a nossa legislação, mas para a nossa prática. Tá, então o que eu faço, Gustavo? Eu já abri aqui o site do ECADNet, mas o ECADNet é o primeiro passo. Por que é o primeiro passo? O ECADNet é onde você vai encontrar consolidado ali todos os artistas, né, todos os titulares, né, obviamente, que estejam cadastrados nas associações, seja aqui do Brasil ou lá de fora, pra gente descobrir, pra quem que eu tenho que pedir autorização então? Porque se eu quero utilizar uma obra, por exemplo, fazer uma versão de uma obra, eu tenho que falar com editoras, se for o caso, e autores, né? Ah, mas quais são as editoras? Quais são os autores? Vamos descobrir. Aqui o ECADNet é um site muito simples de ser utilizado, eu já estou logado aqui, mas é só fazer um login super simples, entrar em repertório, tá? E procurar, titular. Quero usar uma música do Kendrick Lamar. Mas vai ter o Kendrick aqui? Vai ter, porque a associação dele lá fora tem representação aqui no Brasil, só que através das nossas associações, né? Tem até mais de um Kendrick Lamar, mas o que a gente está procurando é o Kendrick Duckworth, né? Então, olha só quantas obras aqui a gente tem. A gente tem todas as obras dele, né, que foram cadastradas, que já foram liberadas, etc e tal. Né? E fala, mas caramba, eu quero utilizar uma obra, não sei se ele foi o único compositor, tá? Vamos pegar aqui uma clássica, Backstreet Freestyle. A gente já vê que tem vários titulares, né? Temos aqui editoras, subeditoras, né? O compositor, o Kendrick, outro titular aqui como editor, o Alien Status Music, provavelmente ali deve ter sido a primeira editora que trabalhou com Kendrick, né? E outro compositor que é o Alexander Hollis Chauncey, né? Que pode ser o compositor ali da letra do Backstreet Freestyle, ou também pode ser, né, um artista que foi sampleado, tá? Também tem isso. Mas enfim, confesso que não conheço, mas é assim que a gente descobre. Ah, quero usar Backstreet Freestyle, para quem que eu tenho que pedir? Olha só quanta gente, né? É claro, você pega uma major como a Warner Chappell, de repente ela consegue esses contatos todos e fala só, vou entrar em contato com todo mundo, mas eu sei que eles cobram tal para essa liberação. O Kendrick fala com ele, mas eu consigo aqui fazer essa ponte, ele cobra tanto, né? Mas é claro, de repente você vai utilizar essa obra aí num filme super, né, com um teor social muito forte, né? Enfim, você vai realmente ali utilizar de uma forma que você vai precisar de um pouco de ajuda deles, assim, de não cobrar um valor exorbitante, e o Kendrick vai gostar, né, da sua motivação. Tem que explicar isso, tá? Mas aqui eu já tô adentrando muito aqui nessa lógica, mas é para vocês terem uma ideia mesmo,
tá utilizando aqui como exemplo uma música que o Kendrick não fez isso, mas se ele quisesse fazer, ele sabe, a equipe dele sabe muito bem, tá? E quais são as consequências de não fazer isso, gente? Vamos lá primeiro, eu até separei aqui antes. Vamos para o artigo 29 da nossa Lei de Direito Autoral, né? Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra por quaisquer modalidades. Tá aqui, ó, tudo isso, tudo distribuição, inclusão em fonograma, né, que é exatamente o que a gente está falando, edição, reprodução, parcial, integral, utilização direta ou indireta, etc e tal. E tudo isso se aplica aos titulares de direitos conexos, graças ao artigo 89 da nossa Lei de Direito Autoral, tá? As normas relativas ao direito de autor aplicam-se no que couber os direitos dos artistas e intérpretes ou executantes, dos produtores fonográficos e das empresas de radiodifusão. É claro, a gente vai querer utilizar, né, um fonograma, a gente vai falar com a gravadora, né? Que normalmente tem um poder de mandato ali para conseguir as autorizações e deixar tudo limpo para você, vai te cobrar um valor, né? Mas se você quiser utilizar um fonograma, que é a gravação, lembre-se, você tem que falar da obra também, né? Porque o fonograma nasceu de uma obra, nenhum fonograma é avulso, né? O fonograma sempre vem de uma obra. Então você vai falar com a produtora fonográfica, basicamente, e com o editor e titular da obra. Beleza? Porque senão, gente, vocês podem, né, ser processados. Isso aqui já gera um dano moral automático praticamente, né? Porque você está violando ali, né, uma norma do direito autoral, do nosso Código Civil, da nossa Constituição, que também protege, né, os autores, também protege os criadores. Mas vamos ver aqui o Código Penal, no seu artigo 184. Né? A gente está falando aí da contrafação, violar direitos do autor que são conexos, pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. É pouca coisa, por mim eu corro esse risco. Cara, assim, a nossa questão aqui no Brasil é muito menos de lei e muito mais de cultura. Né? E quando eu falo cultura, eu não falo só, tipo, querendo repreender quem enfim, não se preocupa com isso. Mas também dizer um fato. Cara, a galera não começou a processar ainda. Ainda não, judicialmente, assim, proporcionalmente, né, se for buscar processo no judiciário, não tem tanto processo quanto deveria ter. Se você deixa de acreditar um autor, se você deixa de acreditar um intérprete, se você deixa de acreditar um músico executante, até quando você vai utilizar uma obra ou fonograma, isso aí já está gerando um dano. Mas ninguém processa. Ninguém processa até o momento de começar a processar. Tá? Enfim, peguei aqui o Kendrick meio que de isca para chamar a atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo e eu espero que vocês reflitam sobre essas questões de liberação e tudo mais. O Kendrick fez isso calculado. Assim como o Drake sabia que não podia utilizar voz de inteligência artificial para fazer lá, né, usar o Tupac, utilizar o Big, né, para falar do Kendrick sem autorização, né, enfim, dos herdeiros do Pac, de quem tem os direitos, né, para esse tipo de utilização. Mas assim, ele foi lá e fez risco calculado, se precisar pagar a indenização ele paga, não tá nem aí, é cheio do dinheiro mesmo. O Kendrick também aqui, se precisar pagar alguma coisa, né, se a família do Al Green, né, de outros titulares forem atrás, provavelmente vão conseguir uma indenização, tá? Porque não foi uma utilização aqui de uma maneira que pudesse excluir aí uma necessidade de autorização. Mas enfim, cachorro grande calcula o que vai fazer e sabe das consequências. Você não. Então, gente, sempre procure, né, utilizar das ferramentas que a gente tem, como eu mostrei aí, o ECADNet. Até tem ali, eu abri o portal da UBC, porque eu também sou filiado, mas você na sua associação consegue descobrir esses dados também. Faça lá a liberação certinho, tá? Para não dar problema depois. É isso. Espero que tenham curtido o conteúdo. Se quiser saber mais, né, sobre, né, o que eu faço, me segue aí nas redes, no Instagram, me segue aí no TikTok. E também tem o meu curso Kit de Sobrevivência no Mercado Musical, onde eu ensino tudo isso. Tá? Temos grupo aí com os alunos, tem um monte de coisa. Entrem lá, me perguntem coisa aqui nos comentários, tá? Enfim, tô aí para isso. Tá? Um beijo, um abraço para vocês. O que precisarem, estou aqui. Espero que tenham curtido. Valeu!